Muito obrigado, senhor presidente, todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, servidores da Casa, colegas senadoras e senadores. Eu queria, cumprimentando a todos, fazer aqui um registro. Fui ontem a Curitiba, junto com vários colegas, levar minha solidariedade com a minha presença, e penso que esse foi o espírito que nos levou a Curitiba ao ex-presidente Lula. É na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos, e eu não tenho nenhuma dúvida que, independente de qualquer juízo que alguém faça, qualquer bom senso leva a uma conclusão, que há, sim, uma ação desmedida, dirigida, agressiva, que extrapola qualquer limite do mínimo respeito contra o presidente Lula ao longo de meses, e por que não dizer anos. Ele fez um governo de 8 anos, foi ovacionado, saiu como o presidente melhor avaliado do país e agora sofre essa verdadeira caçada, uma perseguição que tem tido uma resposta do povo brasileiro quando, mesmo não estando em período eleitoral, fala nas pesquisas de opinião pública, aí sim, científicas, feitas por opositores ao próprio presidente Lula e ao PT, ele aparece como alguém que o povo lembra e quer que volte à presidência da República, pelo menos uma parcela significativa da opinião pública. Pela primeira vez, e aqui eu queria cumprimentar a Justiça brasileira e o próprio juiz Sérgio Moro, doutor Sérgio Moro, porque foi dada a oportunidade, depois de meses de massacre contra o presidente Lula, de agressão, de versões, ocupando todos os veículos de comunicação do país, foi dado pela primeira vez o direito ao presidente Lula de falar, e falar num tribunal, diante de um juiz, que fez as perguntas que achava conveniente, em nome da acusação, mas ouviu também, no tempo necessário, todas as respostas que o presidente Lula também tinha o direito e a vontade de dar. Se algumas perguntas foram feitas fora do processo, é parte, o presidente Lula também pôde responder uma série de questões que estavam fora do processo. E acho que, depois de muitas versões, de muitas agressões, de uma verdadeira perseguição que nenhum outro líder político nesse país viveu, o presidente Lula pôde falar direto, sem interrupção, e que agora nós, todos brasileiros, estamos tendo contato e tendo a possibilidade de ouvir, de levar em conta o posicionamento do ex-presidente Lula. Lamento que alguns veículos de comunicação agora tentem colocar o presidente Lula, aí tem que forçar muito a mão, contra a sua companheira de vida inteira, dona Marisa Letícia. Eu queria, então, senhor presidente, não vou me alongar, mas dizer que estive lá. Vi um movimento muito bonito também dos que compõem o movimento social naquela praça, na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba. Pessoas que têm posicionamento ideológico, sim, que lutam por uma sociedade mais justa e melhor. Jovens, pessoas já com muita idade, todos reunidos ali, num gesto de solidariedade com o presidente Lula, em defesa da democracia, em defesa de uma imprensa livre, que não tenha donos, mas que o único dono seja o compromisso com a notícia. Então, senhor presidente, caros ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, eu vou ler aqui pouquíssimos trechos que estão aspas do presidente Lula. Eu não quero afrontar ninguém,
Eu sou um cidadão que respeita as leis, eu respeito a Constituição. A única coisa que eu peço, em troca, é que ele me dê respeito, como eu também estou dando respeito a todos que compõem o Judiciário. Eu não quero ser julgado por interpretações, eu quero ser julgado por provas. São algumas manifestações do presidente Lula. Mas eu acho que foi chocante ver aquela análise final dele, senhor presidente, aquela análise final de quantas horas de televisão nós tivemos e vivemos nesse país contra o presidente Lula. 18 horas de Jornal Nacional. Ele falou TV por TV, jornal por jornal, dos espaços, fazendo uma acusação sem que ele pudesse, a não ser por notas, falar. Dar uma entrevista direta, como ele ontem fez, respondendo ao doutor Sérgio Moro. Então, eu até cumprimento o judiciário brasileiro, porque o presidente Lula ontem pôde se defender. É importante isso. E eu não vou me alongar. Eu só queria concluir aqui. Acho que o Brasil agora tem, e foi muito importante as redes sociais terem dado voz ao presidente Lula, terem ajudado o presidente Lula a se defender de alguma maneira, mas agora os que estavam o acusando têm que botar um link lá da versão do presidente Lula. Eu fiz questão de ouvir. Eu só queria fazer um apelo final. Aqueles que não gostam do presidente Lula, que não gostam do PT, que têm ódio do presidente Lula, ódio do PT, ódio da esquerda, ódio dos nossos governos, são sentimentos ruins, mas faz parte do ser humano. Eu queria que tentasse controlar um pouco esses sentimentos ruins e ouvisse o que o presidente Lula falou para o juiz Dr. Sérgio Moro. Só isso que eu pediria. Talvez, se vocês ouvirem, talvez se as pessoas que estão com uma ideia pré-formada ou pré-fabricada sobre o presidente Lula, quem sabe ouvindo, vai modificar um pouco essa visão. E será bom para o Brasil. Como pode alguém que fez tanto bem ao país, aos mais pobres, aos que viviam na escuridão com luz para todos, às crianças que estavam passando fome com suas mães, com o Bolsa Família, aos meninos que estavam fora da escola, ao SUS que tiraram a CPMF e que faltava dinheiro, o SAMU, aos investimentos no Norte e no Nordeste, as mudanças tirando o Brasil do mapa da miséria e da fome, o respeito que nosso país conseguiu ter fora do Brasil, graças ao governo do presidente Lula, que não é um governo sem erros. Acho que nós, inclusive do PT, todos que temos orgulho do governo, temos que reconhecer os erros. Nós fomos repetir aquilo que outros partidos, que outros governos faziam, e aí tem um erro, tem um pecado capital, sim. Mas esse país não pode viver nesse confronto permanente. Eu tenho muita fé que o presidente Lula será inocentado nesse episódio, porque ficou evidente, ficou muito claro que ele e a família dele estavam tentando comprar um apartamento, pagaram mais de R$200 mil e desistiram de comprar, por muitas razões, como acontece com qualquer um de nós, e que o tal do triplex não é dele, não pode ser dele, não tem como ser dele. Simples assim. Mas acho que deveria vir aqui à tribuna, fazer esse registro e pedir àqueles intolerantes, àqueles que tentaram condenar e condenaram com suas versões o presidente Lula sem que ele sequer chegasse à frente de um juiz, que é quem pode julgar a todos nós, que refletisse, que levasse em conta os fatos apresentados pelo presidente Lula, a verdade colocada por ele diante do juiz, que eu espero possa fazer justiça com o presidente Lula, o absolvendo. Muito obrigado, senhor presidente.